Olá, crianças, sejam bem-vindas para mais uma aula online. Estamos sentindo falta de vocês, mas também estamos confiando no Senhor que logo estaremos de volta, né? No calor, no abraço. Enquanto isso, mandamos um abraço e um beijo virtual para vocês. Então vamos começar. A nossa aula hoje nós vamos estudar sobre Nicodemos. E o tema da nossa aula é: você tem que nascer de novo. Nós faremos uma leitura em João, certo? João 3. Então, abram suas Bíblias aí também para acompanhar. Mas antes da nossa leitura, vamos fazer logo também uma oração, né? Pedindo ao Senhor por essa aula que possa ser compreensiva para todos. Então, vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa aula que estamos tendo. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de nossos alunos, Senhor, que possa estar tocando, Senhor, o coração de cada um e que eles possam a cada dia estar crescendo, Senhor, na tua graça e conhecimento. Nos abençoa nesse tempo, Senhor, de pandemia. Possamos estar confiantes em Ti, ó Pai, que teremos dias melhores em breve e que possamos também estar aproveitando esse tempo para honrar e glorificar o Teu santo nome através dos estudos. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Amém. Então vamos abrir em João 3. Fazer essa leitura. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltará ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós hoje vamos estudar um pouco sobre a história de Nicodemos. E o versículo que vocês vão decorar está em João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Passar para a Kelly, tia Kelly, que ela agora vai nos dar a lição. Olá, de novo, né? Como Rosana falou, saudades de todos, saudades da nossa sala de aula. É difícil também para nós falarmos só em vídeo e nem ver vocês e nem interagir, mas graças a Deus que mesmo assim ainda estamos estudando da palavra de Deus e que temos aprendido, né? Como Rosana disse, o nosso tema de hoje é Você tem que nascer de novo. E é contando a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um líder religioso. Ele era um professor que interpretava aos israelitas o significado das instruções divinas. Ele era um professor que pegava o que tinha da Bíblia naquela época, os escritos daquela época, de Moisés, né? E ele chegava e ele falava para as pessoas, olha, a palavra de Deus diz isso. E ele explicava às pessoas as instruções divinas. Nicodemos, ele tinha certeza de que Jesus tinha sido enviado por Deus. Ele sabia que os grandes milagres que Jesus tinha feito só podiam ser realizados pelo poder de Deus. Mas a maior parte dos outros fariseus, a maior parte dos fariseus não pensava como Nicodemos.
eles odiavam Jesus e diziam que ele operava aqueles milagres pelo poder de Satanás e não pelo poder de Deus. No texto que Rosana leu, e que vocês também vão ler em casa, né, o capítulo 3 de João, vocês vão ver que Nicodemos saiu para falar com Jesus à noite. Parece que ele estava saindo escondido para que os outros líderes judaicos não o vissem indo ter com Jesus. No versículo de João 3:3, Jesus responde uma pergunta de Nicodemos. Jesus diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Os fariseus achavam que pertenciam à família de Deus porque eles eram filhos de Abraão. E muitos deles se achavam muito importantes por causa disso, diferentes e superiores de todo o resto da humanidade. Eles não entendiam que eles eram pecadores e que careciam da glória de Deus. Todas as pessoas do mundo, tanto na época antes de Jesus, na época de Jesus e na nossa época, todas as pessoas do mundo, por causa da desobediência de Adão e Eva, nascem pecadoras, separadas de Deus. E isso faz com que nós sejamos incapazes de conhecer, amar e obedecer a Deus. Jesus disse a Nicodemos que que o único meio de uma pessoa ter comunhão com Deus era nascer de novo. E Nicodemos ficou sem entender nada, não é? Mas como é que pode isso? Nicodemos foi ter com Jesus, cheio de perguntas, e parece que ficou com mais perguntas ainda ao conversar com Jesus. Nicodemos ficou surpreso quando Jesus disse que uma pessoa precisa nascer de novo para fazer parte da família de Deus. Provavelmente, ele achava que seu primeiro nascimento era suficiente para colocá-lo num relacionamento correto com Deus. Ele era descendente de Abraão, ele era um fariseu e ele era um líder dos judeus. Conhecia a palavra, né? Das palavras de Jesus, a resposta à pergunta de Nicodemos, Nicodemos conclui que os corpos das pessoas tinham que nascer pela segunda vez como um bebê. Nicodemos diz: então, entendi. Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo para poder ser da família de Deus? Já pensou Luna voltando para a barriga de Renata Kelly? Já pensou vocês voltando para a barriga das suas mães? Não tem como, né? Já são todos tão grandes, não cabe. Quase não cabe mais nem nos braços das mães, né? Nicodemos ficou questionando como é que pode isso, como é que isso pode acontecer. No versículo 5, respondeu Jesus. Jesus responde mais uma vez a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando a gente pensa no meio cristão, pensa em água, né? A gente lembra logo do batismo. Nós já estudamos sobre batismo, o que é o batismo, quando nós vimos a lição sobre João Batista e o batismo de Jesus. A água da qual Jesus falou aqui não é o batismo. Nós já estudamos que o batismo não pode salvar, que o batismo não pode lavar os nossos pecados. O batismo, ele é um símbolo, ele é um testemunho do que nós nos tornamos por causa da obra de Cristo. Eu sou uma nova criatura, eu criei em Cristo, me arrependi dos meus pecados, criei. Então, como um testemunho do que aconteceu comigo, eu sou batizada. Nascer na água, aqui, que Jesus está falando para Nicodemos, não é o batismo. Nascer na água é o mesmo que receber uma vida nova. Para isso é necessário crer. Crer na palavra de Deus. Quando uma pessoa ouvir e crer na palavra de Deus, o Espírito Santo a mudará. Mudará essa pessoa a fim de que ela possa conhecer a Deus,
entender suas palavras, ser capaz de viver sobre o seu domínio e autoridade e entrar no reino de Deus. Só através do crer é que essa pessoa tem uma nova vida e faz parte, se torna, faz parte da família de Deus. Nos versículos 6 e 7, Jesus continuou dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Jesus diz aqui nos versículos que existem duas categorias de pessoas no mundo. E essas categorias, Jesus não está dizendo, existem pessoas no mundo pobres e pessoas ricas, pessoas boas e pessoas maus, pessoas jovens e pessoas velhas. Não é isso. Não são essas categorias. Deus não está dividindo as pessoas do mundo nessas categorias. Jesus aqui está dividindo as pessoas do mundo em duas categorias. As pessoas que são nascidas uma vez, todas têm esse nascimento, porque essas pessoas nascidas uma vez são aqueles que só nasceram uma vez e vivem separadas de Deus. Todo mundo tem uma mãe e todo mundo nasceu da sua mãe, da barriga da sua mãe. Esse é um nascimento. Todo mundo é assim. Todo mundo passa por esse nascimento. Mas existe um segundo nascimento. E esse é muito importante, que infelizmente nem todas as pessoas já passaram por ele. O outro grupo de pessoas são as pessoas nascidas duas vezes. As pessoas que, além de nascer uma vez pela barriga da mãe, nasceu uma segunda vez e agora são filhas de Deus. Essa segunda vez eu sou pecadora, sei disso, me arrependo e creio em Jesus como meu Salvador. Nasci de novo. Segundo nascimento. Então, o mundo é dividido em dois grupos de pessoas. As pessoas que nascem uma vez da barriga das suas mães e as pessoas que têm dois nascimentos. Nasceram da barriga da mãe, são pessoas vivas, e nasceram também por meio de se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus, têm uma vida nova. Quando um homem, uma mulher ou uma criança creem na palavra de Deus e confiam em Jesus como seu Salvador, Deus dá a essas pessoas uma vida nova. Elas nascem de novo. E essas pessoas se tornarão filhas de Deus. Mas eu sou tão obediente aos meus pais. Eu vou a todos os cultos na igreja. Eu assisto a muitas programações que falam sobre Deus, que agora tem muitas, online. EBF online, OANSE online, tudo é online. Eu assisto tudo, tia Kelly, eu não perco nada. Mas essas coisas que são boas não fazem de você um filho de Deus. O que faz de você um filho de Deus é você reconhecer que é pecador e crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aí sim você vai se tornar um filho de Deus. Ir à igreja é uma bênção, é um testemunho de que você é um filho de Deus. Assistir coisas que agradam ao Senhor, programas que agradam ao Senhor, que vai fazer você conhecer mais de Deus, é uma bênção e é um testemunho de que você está buscando conhecer mais a Deus. Mas essas coisas não salvam. O que salva é você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas porque muitas pessoas não concordam com a palavra de Deus e não confiam em Deus como seu Senhor e Salvador. Eu acredito que todos nós, eu tenho na minha família muitas pessoas que eu amo, que eu já falei de Cristo, e essas pessoas ainda não concordaram com a palavra de Deus. Rosana também tem, o pastor Charles também tem. Eu acredito que vocês também conhecem pessoas assim. Mas por que essas pessoas não concordam? Muitas vezes, essas pessoas não concordam porque elas não querem admitir que estão erradas.
porque elas não querem que Deus as mude. Algumas se acham que já está muito bem, porque não são pessoas tão maus assim, né? Porque elas tentam permanecer afastadas da verdade de Deus para que sua vida pecaminosa não seja descoberta. E é muito triste essa situação, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para trazer luz e vida a todos que creem nele. Isso significa que cada um de nós precisa considerar em que categoria se encontra. Você é alguém nascido uma única vez ou você, pela graça de Deus, já teve 2 nascimentos? Eu já tive 2 nascimentos. Eu já nasci uma vez da barriga da minha mãe e pela graça de Deus, quando eu tinha 16 anos, quase uma velhinha, Deus me fez essa graça de reconhecer que sou pecadora e acreditar em Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então, a partir daí, eu me tornei parte da família de Deus. E não foi por mim mesma, mas foi pela graça de Deus. Assim como Nicodemos, eu tinha muitas dúvidas e muitas perguntas, e o Senhor Deus usou muitas pessoas para falar para mim da palavra de Deus e me fazer entender a maravilha que é a salvação por meio de Cristo, porque é um presente muito especial. Eu não sei se você já ganhou esse presente, se você já teve esse segundo nascimento tão especial e tão importante, mais importante que o primeiro, mas eu oro por vocês, eu sei que Rosana também ora por vocês, para que vocês se arrependam dos seus pecados, que vocês creiam e se tornem filhos de Deus. E quando isso acontecer, não acabou. Não, aí está começando a vida cristã. E por isso a importância de vocês estarem buscando conhecer mais a Deus, ler a palavra de Deus e crescer nesse conhecimento. Se preparar para a volta de Cristo. A Bíblia nos diz que o desejo de Deus é que cada pessoa do mundo faça parte da sua família. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Foi por isso que ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês algumas curiosidades. Nesse texto que nós lemos, né, no capítulo 3, fala sobre um homem chamado Nicodemos, que acreditava que Jesus tinha sido enviado por Deus. E ele foi até Jesus, meio que escondido, porque era muito difícil naquela época. Mas ele teve a coragem de ir até Jesus. E quando quando se encontrou com Jesus, fez muitas perguntas e aproveitou aquele momento. Mas nessa parte do texto, do capítulo 3 de João, não diz, né? Nicodemos se converteu ou não se converteu? Nicodemos entendeu ou não entendeu? Mas no livro de João, lá no capítulo 19, versículo 39, algum tempo depois desse encontro de Nicodemos com Jesus, Nicodemos nasceu de novo e se tornou um seguidor de Jesus. Então procurem na Bíblia de vocês, João, capítulo 19, versículo 39. Vejam lá como é que nós sabemos que Nicodemos se tornou um filho de Deus. Nós vimos hoje que Nicodemos ouviu com atenção tudo o que Jesus lhe disse. E você, criança? E você, Luiz, Sofia, Mariane, Luna? E você? Você ouviu hoje o plano de Deus para que você possa nascer de novo. Você deve nascer de novo para que seus pecados sejam perdoados. Jesus disse: para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isso que ele disse a Nicodemos e é isso que ele está dizendo para nós ainda hoje. Mas se você, criança, já nasceu de novo, seja grata a Deus. Agradeça a Deus por você fazer parte da família dele, por você ser uma nova criatura, por ter sido salva do castigo do pecado. É um presente, é graça, e isso mostra como nosso Deus é maravilhoso e amoroso e misericordioso.
Que vocês possam ter uma semana maravilhosa, buscando conhecer mais de Deus, fazendo seus devocionais, fazendo a leitura da Bíblia e procurando falar de Cristo para essas pessoas que estão próximas de vocês, mas que ainda não entenderam. Então, que vocês possam compartilhar com elas sobre a história de Nicodemos e como Deus foi gracioso em permitir que ele tivesse esse encontro com Jesus para poder entender sobre a salvação e sobre o nascer de novo. Vamos orar? Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por tua graça em nós, porque o Senhor é bom, é misericordioso, é amoroso, e nós podemos ver isso, Senhor, por meio da obra de Cristo, do teu único Filho, que veio ao mundo e sofreu tanto por nós. Nós agradecemos, Senhor Deus, por aqueles que já fazem parte da tua família, que um dia entenderam, se arrependeram, Senhor, entenderam tua palavra, se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Somos gratos por eles, por nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que têm ouvido a tua palavra, mas que ainda não entenderam e não se arrependeram dos seus pecados. Que o Senhor seja com eles, que o Senhor nos use na vida deles e que na vontade do Senhor e no tempo do Senhor, essas pessoas também possam se tornar filhas de Deus. Agradecemos ao Senhor por mais uma aula e por mais um tempo aprendendo juntos da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. As atividades, né? Tem a atividade de revisão na apostila de vocês e o versículo-chave. Eu acredito que vocês já sabem desse versículo de cor, né? Porque o OANSE nos ajuda muito com muitos versículos. E então, vamos lançar um desafio aqui. Nem falei com Rosana. Como eu sei que praticamente todos já conhecem o versículo, então eu vou pedir que vocês façam uma ilustração do versículo, um desenho do versículo, e aí manda pra gente lá no grupo, tá bom? Eu sei que vocês amam desenhar também. Deus abençoe, até a próxima aula. Façam as atividades e mandem pra gente lá no grupo. Rosana, quer falar? Não, só mandar um beijo para cada um. E já estou ansiosa para ver esse desenho aí, como é que vai ficar. Eu também. Vai ser ótimo. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.